no livro de Gênesis, nós vamos ler o capítulo 21. É uma alegria para mim estar com você mais uma vez para trazer a palavra de Deus para você essa noite. Nós vamos ler do versículo 12. Do versículo 12 até o 20, são mais de 8 versículos, mas nós vamos ler esse texto, tá? Gênesis 21, verso 12, tá? Diz assim: Deus, porém, disse a Abraão: não pareça duro aos teus olhos por causa do moço, ou do menino e da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Viu? Tem hora que Deus manda a gente ouvir a voz da mulher, especificamente. Da primeira vez Deus não mandou ele ouvir, não, mas da segunda Deus mandou. Entendeu? Porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também o filho desta serva eu farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando um pão e um odre de água, os deu a Agar, e pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a uma boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja o menino morrer. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, ergue o menino, toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos de Agar, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto, tornou-se flecheiro. O título dessa mensagem é: o menino é o propósito. Não joga o menino fora, não deixe o menino morrer. Deus vai falar com você agora. Então abra as mãos e diga: Senhor, obrigado pelo alimento dessa noite, que nós recebemos com gratidão. Pode sentar, querido, louvado seja Jesus. Obrigado, Pai. Louvado seja. Queridos, eu tenho uma mensagem de Deus para essa noite. Eu queria que você pensasse no propósito de Deus na sua vida. Porque a nossa vida, ela não é um propósito em si. Eu vivo para viver e o propósito é esse. Não, a vida tem um propósito. E essa mãe hoje, Agar, representa eu e você. E o filho dela representa o propósito da nossa vida. Então, quando eu disse no título da mensagem que o menino é o propósito, é para toda vez que eu me referir a esse menino, esse filho de Agar, você lembrar que o Espírito Santo essa noite ele está falando sobre o propósito da sua vida. Agora, o que acontece? Esse propósito da nossa vida, ele está envolvido nas dificuldades humanas. Uma das coisas que Deus não impediu foi que nós vivêssemos o mais alto propósito dele, os mais altos chamados dele, dentro das dificuldades humanas. E eu e você, que não somos anjos, fala assim, ainda. Não é que a gente vai virar anjo, não, mas a gente vai ser como? A gente vai ser como eles. O que significa que a nossa humanidade frágil vai deixar de existir. Mas Deus ainda está executando o propósito dele dentro da nossa humanidade. Você precisa entender isso. Porque se você não entender,
Você sempre vai ficar procurando Deus fazer de você uma super pessoa que você nunca vai ser. E Ele fala, eu nunca vou te fazer um super homem ou uma super mulher. Eu te quero desse jeito aí. Agora, ou você aprende a desenvolver o propósito desse jeitinho que você está, ou você não vai cumprir o propósito. Antes de pregar a mensagem, eu vou pregar outra. Não vou pregar outra, mas é que eu comecei hoje a ler a história de José, de novo. Então, estou no capítulo 37 de Gênesis, e ontem eu estava falando com a pastora Gel, da angústia que Jacó passou, quando ele pensou que seu filho estava morto. Deus sabia que não estava, e não falou nada para ele. My goodness. Deus deixa você passar por coisas que dá vontade, depois de você chamar ele num cantinho, e falar assim, mas, come on, você não podia ter me avisado que o rapaz não estava morto? Sabe que Deus conta com a nossa humanidade e as complicações que ela traz? Porque, presta atenção, Jacó chorou no ouvido de Deus muitos anos. Muitos anos. Ele chorou porque na Bíblia fala que ele se recusava a ser consolado. Uma das coisas que mais me fascina é a grandeza de Deus e não abrir mão de lidar com a nossa humanidade, não importa quantos problemas ela cause para Deus. My God. Deus podia ter feito as coisas mais fáceis, ter feito um ser humano menos frágil, menos humano talvez, mais robô, mais AI, mas Ele não fez. Ele fez a gente desse jeitinho. Ele falou, vai ter fome, vai ter sede, vai querer desistir, vai querer parar no caminho, vai querer morrer, vai querer matar o menino. Vai querer matar o menino. Mas eu trabalho dentro dessa complicação. Gente, Deus é fantástico demais. Ele trabalha dentro dessa complicação. Certo? E... Tá, então vamos parar essa mensagem e voltar para outra. Senão não vai ficar muito grande. Agar é essa mulher que gerou Ismael. Aí você vai falar assim, ô pastor, dá um tempo aí. Ismael, pastor. Ismael, fala assim para mim, por favor. Ô pastor. Ismael nem é o filho da promessa. Então você não precisa fazer esse deal todo aí por causa de Ismael, porque ele nem é o filho da promessa. Ah, que bom que você falou isso. Porque eu vou pedir para você ler o versículo 13. O versículo 13 do capítulo 21. Porque essa situação toda que Deus fez aqui, não foi por causa nem de Isaac. Essa provisão toda, essa defesa toda, nem foi por causa de Isaac. E o Espírito Santo fez questão de eu notar isso. Que no versículo 13, Deus diz assim para Abraão, mas também, isso é, não estava no meu plano, mas agora vai estar. Aí é que está, gente, presta atenção. Mas também, do filho da escrava, farei uma nação. Sabe por quê que eu vou fazer dele uma nação também? Porque ele é tua descendência. Presta atenção, crente, que está olhando para mim. Tudo que faz parte da sua vida, mesmo o que você não planejou e o que Deus não planejou, entra no propósito. Come on, crente. Abraão, não, deixa o rapaz morrer, ué, isso aí, eu sei que não é ele mesmo. Isaac já nasceu. A mãe dele também, descartável. E Deus, nada descartável aí. Tudo aí faz parte do meu plano agora. Alguém pode falar comigo, Senhor, me perdoa, pelas vezes que eu pensei que aquelas coisas que apareceram no meio do caminho não fazem parte do propósito. E Deus está dizendo, faz sim. Não joga fora, nada. Aliás, eu vou caminhar com você hoje para você defender esse menino. Você vai ter que aprender. Você está querendo deixar ele morrer, né? Você vai ter que aprender a defender ele. Ele nem era Isaac. E Deus está dizendo, dá um jeito, dá o seu jeito. Não vou deixar o menino morrer. Você não vai poder deixar o menino morrer. Alguém diz comigo, o menino é o propósito. Então eu vou pregar para você, porque quando Abraão manda Agar fora de casa, ele até dá uma garrafinha de Coca-Cola para ela com água. Ele dá a garrafinha para ela. Ele dá o odre lá para ela com água, dá o pão.
Só que Deus já sabia que aquilo ia acabar e ia causar uma crise. A mulher está no deserto, sem água, e aquele menino era pequeno, ele não era tão grande, porque ela conseguiu deixar ele debaixo de uma árvore lá, para morrer, e o menino ficou lá, tá? Ele não saiu correndo atrás dela, ele ficou lá. Eu não sei que tamanho era aquele menino, mas ele era pequeno. E aí a mulher, ela está agora numa crise, por quê? Nós não entramos em crise pelas razões certas. Nós só entramos em crise pelas razões erradas. E a razão que ela entrou em crise não foi porque eu vou dar minha vida para defender esse propósito. De jeito nenhum. Ela só entrou em crise porque estava sem água. Rapaz, crente é assim. Faltou uma coisa, faltou o leitinho, já estou em crise. Faltou o chocolate que ele gosta, estou em crise. É lógico que a gente está falando da questão de vida ou morte aqui, porque faltou água. Right? Mas o que eu quero dizer é que a nossa humanidade, ela está tendo um papel grande demais dentro do nosso propósito. E Deus, apesar de Ele assumir essa tolerância de lidar com a nossa humanidade, Ele não abre mão que nós passemos por cima dela. Ninguém ouviu o que eu falei. Vocês estão comigo ou vocês viajaram? Querida, você não vai deixar de ser frágil, nem eu. Mas Deus continua dizendo, aprende a vencer o homem em você. Aprende a vencer a humanidade. E, por favor, não largue esse propósito que eu coloquei na sua mão. Não deixe o menino morrer. Só porque você está com sede, você vai botar ele para morrer. Gente, quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Chega de colocar a nossa humanidade na frente das coisas. Chega de a nossa humanidade determinar se a gente serve a Deus ou não. Se Deus não me der água para beber, eu não conta comigo. Como assim? Como assim? Se Deus me der comida para comer, não conta comigo. Como assim? Alguém diz comigo, eu preciso aprender a vencer a minha humanidade. Sabe por que a gente vai fazer jejum de novo? Porque a humanidade continua aí. Ela continua trazendo desafios. Ela continua tentando impedir o propósito de Deus em nossa vida. E a única forma de vencer essa humanidade é botar ela para jejuar. Jejua um pouco mais aí. Então Agar está com sede. Ela não tem mais o que comer, o que beber. No versículo 15, consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto. Foi sentar-se diante dele, à distância de um tiro de arco, bem longe. E ela dizia, para que eu não veja o menino morrer. E sentada na frente dele, levantou a voz e chorou. Sabe quando a nossa humanidade, ela está em crise, e a gente está vendo, desse jeito eu não vou conseguir ser crente, desse jeito eu não vou conseguir nem ir para a igreja, desse jeito eu não vou conseguir, desse jeito eu não vou conseguir, e você larga o propósito debaixo de um arbusto. Gente, vamos pensar um pouquinho nesses arbustos da vida. Gente, misericórdia. Pensa aqui comigo, por favor. Que foi uma outra pessoa que estava deprimida e foi para debaixo de um arbusto. Esses crentes têm que sair desses arbustos, irmão. Misericórdia. Na hora que quer desistir do ministério, arruma uma arvorezinha para ir chorar. Para com isso, irmão. Até Elias fez isso. Eu quero morrer, foi para debaixo de um arbusto e pediu a morte. Irmão, crente tem uns negócios que Deus tem que libertar a gente mesmo. Te falo, tem que libertar. Porque a sua humanidade está em crise. Tudo bem, eu entendo o problema, mas Deus é Deus na sua vida. Ele criou você frágil. Ele já sabe que você vai sentir isso. Você tem que lembrar que Deus está ali na fragilidade da sua humanidade. Eu queria perguntar uma coisa aqui para você. Quando você não está aguentando mais, que você sabe que não está aguentando mais, todo mundo entendeu o que eu falei? Quando você não está aguentando mais, que você sabe que não está aguentando mais, Deus não sabe que você não está aguentando mais, right? Ah, Deus sabe também? Ah, Deus sabe que você não está aguentando mais? E por que você pensa que Ele não está? Que só você que sabe que você não está aguentando mais. Você até fala para Ele, ó, eu não estou aguentando mais. Você acha que eu não estou sabendo?
Eu estou sabendo. Você chegou no limite, eu estou sabendo, eu te conheço. Eu fiz você. Dá vontade de não sair desse ponto. Eu tenho uma mensagem para pregar, mas o Espírito Santo está me prendendo aqui. Porque se ele libertar, oh Jesus amado, se ele nos libertar desse apego com a nossa humanidade, a gente vai parar de largar o menino debaixo de arbusto para morrer. Quantas vezes você abandonou o menino na sua vida, debaixo de um arbusto? Talvez tem gente aqui que nunca voltou lá para pegar o menino. Você nem sabe se o menino morreu, se ele não voltou mais lá. Você largou ele há muitos anos atrás. O propósito de Deus na sua vida. Por alguma razão humana, que Deus entende muito bem, você largou ele lá, em algum lugar. E você nem voltou lá. Sabe o que o Espírito Santo está falando hoje? Você vai voltar lá hoje. Você vai voltar lá onde você deixou o menino chorando. Você vai chegar lá e vai descobrir que o menino não está morto. Você vai ter que pegar ele de novo nos seus braços. Não quero ser mais mãe. Não. Você vai ter que ser. Vai ter que amamentar o menino. Vai ter que cuidar do menino. Deus não vai abrir mão de você cuidar do propósito que Ele colocou na sua mão. Deus não vai abrir mão. Mas eu estou cansado. Cuida dele cansado mesmo. Eu estou com fome. Cuida com fome. Estou com sede. Cuida com sede mesmo. Agar largou o menino lá e começou a chorar. Eu quero falar hoje à noite. Depois que eu botar aqui, não vai cair mais. Com as mães que estão chorando aí. E mãe aqui é homem, é mulher, todo mundo, a quem deu um propósito. Porque você está chorando dentro de você, talvez não está nem saindo lágrima, mas dentro de você tem um choro. Porque você viu o propósito, correu o risco de morrer, e você largou ele lá, em algum lugar. Agar largou o menino e foi chorar. Fala para mim, sim, por favor. Tem gente chorando no meio da igreja. Não está saindo lágrima, mas Deus está olhando assim, está chorando, né? Está lamentando, né? Eu vejo o seu lamento. Você nem abre a boca, mas eu vejo o seu lamento. Você está lamentando, né? Que você acha que tudo acabou, você acha que não tem mais jeito, você largou tudo para lá e tal. Aí, versículo 17. Deus ouviu a voz do menino. Peraí, só um pouquinho. Quem está chorando é a mãe. Mas Deus ouve a voz do menino. Deus não ouve a voz do choro da nossa humanidade. Sabe qual é a voz que Deus ouve? A do propósito que foi abandonado em algum lugar na sua vida. E você está chorando? Você não está chorando por causa do propósito. Você está chorando de egoísmo, por causa de você. Você está com pena de você. E Deus não ouve esse choro. Todas as vezes que Deus falou nesse texto, Ele falou, pastor, mas Deus ouviu a voz do menino. Ele não ouviu a voz da mãe. Começa a se lamentar diante de Deus para ver se Ele corre para sentar do seu lado e chorar com você. Alguém tem um testemunho desse para dar? O Deus do universo sentou do meu lado e começou a lamentar junto comigo quando eu estava para baixo. Alguém tem esse testemunho aqui? Nunca, jamais, nunca. Eu queria perguntar aqui os autopiedosos da vida, aqueles que têm autopiedade da sua vida, que eu já tive muito, e você também sabe. Quantas vezes Deus veio e sentou do seu lado e falou, que pena, mas é mesmo? Conta para mim, fala para mim isso aí. Quantas vezes Deus fez isso? Nunca. Incrível como o Senhor não tem pena da carne. Tadinho de você, tadinho. Um dia está passando, meu servo, meu filhinho está passando por isso. Gente, fala para mim, se
a gente não quer que até o pastor venha para a gente. Aí Deus cria uns pastores meio diferentes, uns pastores assim que ouvem o coração de Deus, e Deus fala, não toca nisso aí, que isso aí é carne pura, não chega perto disso aí, não afaga isso aí, que isso aí é carne chorando. Ela abandonou o propósito, ela está em rebelião. Ela está em rebelião comigo, só porque faltou água, ela está em rebelião. Ela vai matar o propósito, não compactua com isso. O pastor dá as costas e racha fora. Nem o pastor não me dá atenção. Irmãos, eu falo com vocês, Deus é santo, alguém diz comigo, Deus é santo. Ele não responde à carne. Olha só, quando aquele homem paralítico estava 38 anos, lá Jesus chegou, ô fulano, você quer ser curado? O pessoal não me ajuda. Que pena, rapaz, ninguém te ajuda. Não tem isso em João, não tem. Jesus fez de conta que o homem não falou nada. Ele só perguntou de novo, mas você quer ser curado? Aí o homem, ele não está querendo saber da minha autopiedade, está querendo saber se eu quero ser curado. Ele não... Quem aqui sabe do que eu estou falando? Que você fica chorando na carne, esperando Deus vir te responder, e não vem resposta nenhuma. Você liga para os profetas. Quando o profeta está na carne, vem, porque tem uns profetas aí que se você der um dinheirinho, ele te abençoa. O que eu quero dizer para você é que no versículo 17, Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus, bradando do céu, diz, que tens, Agar? Não temas. E ele, segunda vez, Deus ouviu a voz do menino desde onde ele está. Se eu e você compreendermos que o valor da nossa vida não está nela em si, está no propósito que está atrás dela. Deus faz tudo pelo propósito. Tolera você por causa do propósito. Perdoa você por causa do propósito. Fecha até os olhos para certos problemas seus por causa do propósito. Pensa no propósito de Deus com a vida de Davi. Por causa do propósito de Deus com Davi, Deus tolerou tanta coisa. Não porque Davi, não. Por causa do propósito. Gente, esse pessoal que Deus usou na Bíblia, eles eram problemáticos. Abraão mentia, tinha medo de morrer. Isaac também, Jacó era um enganador. Moisés, paciência, meu Deus, o homem queria morrer. Então assim, Deus, ele tolera os negócios por causa do propósito na sua vida. Você não pode abandonar o propósito. Se você abandonou, sua vida perde a razão de ser. É perigoso. Deus falou, você não está querendo? Você não está querendo cuidar do propósito? Então, vem para cá. A única razão que Agar existia foi para dar à luz àquele menino. Se você é a mãe de um propósito, é o pai de um propósito, e você não quer cuidar dele, Deus está dizendo assim, você está lutando contra a sua própria vida, a própria razão da sua existência. O que mais que Agar fez nessa vida? Se não dar à luz a Ismael. E ainda queria abandonar ele debaixo de um arbusto. Deus falou, não, mulher, se você não fizer isso aí, você não vai fazer mais nada na vida. Então, cuida do propósito. Por favor, fala para uma pessoa só ou duas, cuida do propósito. Cuida do propósito, cuida do propósito. Me ajuda a pregar, vai, me ajuda a pregar. Fala para ela assim, para de cuidar de você e cuida do propósito. Assim. Vou te garantir uma coisa. Se você pegar o propósito e começar a defender o propósito, o que Deus vai fazer? Cuidar de você. Vai cuidar de você. Olha lá, está sofrendo, mas não larga. Olha lá, não tem força, mas não larga. Qual foi a palavra de Deus para aquela igreja do Apocalipse? Uma delas lá, sei que tens pouca força, mas não negaste o meu. Fala para mim, Deus sabe que eu não tenho força. Mas isso não é desculpa. Deus não te dá desculpa para você, só porque eu não tenho pouca força, eu posso largar. É? Deus sabe que mesmo com pouca força, você pode fazer o que Ele te chamou para fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja. Uma das coisas que eu quero vencer nessa vida
é a minha humanidade. Se eu não vencer a minha humanidade, ela vai me vencer. É ou não é verdade? Então aqui é o seguinte, eu estou no versículo 18, quando Deus deu 4 ordens para Agar. 4 ordens para Agar. Primeira delas, levanta-te. Irmãos, nada vai acontecer enquanto um ser humano não se levanta. E levantar-se aqui significa, sai da autopiedade, sai dessa peninha de você, sai desse egoísmo, sai dessa ideia de que você é o centro das coisas. Levanta-te. Muda de postura. Tem uma palavra na Bíblia que ajuda, é Isaías 52, versículo 1 e 2. Eu faço questão de ler porque ali as palavras dos versículos, eles mostram como tem que levantar. Quando alguém tem que mudar de postura e levantar, eu gosto de ler Isaías 52. No caso aqui, a palavra está sendo dirigida à cidade de Jerusalém, mas ela pode ser muito bem aplicada a nós. Isaías 52 diz, desperta, desperta, para começar. Ninguém vai levantar dormindo, tem que acordar do sono. Levanta-te, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Incrível, né? Você pode ter uma fortaleza. Olha só o que o Espírito Santo acabou de me falar. Você pode ter uma... Sabe o que é isso aqui? Uma veste de fortaleza. Botei isso aqui, eu sou o super-homem. Só que eu posso estar desnudado, desvestido da minha fortaleza. E a palavra está dizendo, veste-te da tua fortaleza. Fala para mim assim, eu posso pegar a minha força e jogar ela no chão. Você tem força? Não, eu tinha, mas você pegou a sua força e tirou de você e jogou no chão. Porque se Deus está falando, veste-te, é porque você tirou. Veste-te da tua fortaleza. Levantar em isso. Há uma força em você, acredita nela. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó cidade santa. Versículo 2. Olha como eu gosto das palavras do versículo 2. Sacode-te do pó. Levanta-te. Solta-te das tuas ataduras do teu pescoço. Gente, o ser humano pode ou não pode fazer isso? Agora olha para mim. Tem gente esperando, pastor, vem cá, tira essa corda do meu pescoço. Tiro não, irmão, tiro não. Deus está mandando você tirar. Pastor, eu não consigo. Consegue, irmão, consegue. Ele está mandando você fazer. Ele está falando, sacode-te do pó. Se você estiver debaixo do pó, você tem condição de levantar. Cheio de pó. Quando o ser humano faz isso, Deus, olha lá, eu sabia que você podia fazer. Eu sabia que você podia fazer. Mas enquanto você está na autopiedade, eu não consigo. Você consegue sim. Vamos voltar para Gênesis 21. Primeira ordem que Deus deu para Agar no versículo 18, qual foi? Levanta-te. Segunda ordem. O que está escrito no versículo 18? Levanta o menino. Para de levantar você. Para de levantar sua alma. Para de colocar você na frente das coisas. Irmão, quando é que nós vamos entender que Deus é o mais importante na nossa vida? Quando? Quando é que nós vamos entender que para Deus ser o mais importante, eu não posso ser o mais importante? Quando é que a gente vai entender que para a gente fazer a obra do Senhor, um homem vai ter que sair da frente? Levanta-se da postura e levanta o menino. Levanta o propósito na sua vida. Eu quero celebrar, não estou falando isso com orgulho hoje à noite. Eu não preciso falar com orgulho. Mas eu quero celebrar o fato que o Espírito Santo, mesmo nos meus momentos de maior autopiedade da minha vida, mesmo nos momentos que eu tive mais pena de mim, eu sempre priorizei o propósito de Deus na minha vida. Eu fui um jovem que sempre tive medo de atrapalhar o projeto que Deus tinha comigo.
Eu sabia o tempo todo que eu sabia que Deus me chamou para o ministério, e eu estava solteiro, e eu estava me envolvendo aqui, procurando ali, mas dentro de mim, tinha uma luz, tinha uma bússola. Eu não posso estragar o propósito que Deus tem para mim. Me apaixonei por pessoas erradas, corri riscos. Vocês não queriam conhecer algumas das minhas ex-namoradas, vocês não queriam conhecer. Vocês não queriam conhecer. Um dia eu fui para um casamento lá em Canérica, fui tocar num casamento lá, solteiro, né? Levei um acompanhante. O pastor lá da igreja, que eu cheguei lá, ele nem me conhecia a primeira vez, eu era só um músico. Eu só fui tocar no casamento. Ele chegou para mim e perguntou: ô irmão, quem é essa pessoa que está com ela aí? Quem é? Até o povo que não me conhecia sabia que tinha uma coisa errada. Só quem não sabia era eu. Mas eu nunca abandonei o propósito. Sabe o que Deus fez comigo? Me defendeu de mim mesmo. Quando você ama o propósito, Deus te garante. Irmão, se você pudesse ter a revelação do que eu estou falando, jovem que está aqui solteiro, se você pudesse ter a revelação do que eu estou te falando, você não ia deixar nada entrar na sua vida. Nem profissão, nem escola, nem faculdade, nem amigo, nem amiga, nem namorado, nem ninguém. Você pode morrer de paixão por uma pessoa, mas quando o propósito é o primeiro na sua vida, Deus te defende. Veja os homens de Deus que estão aqui, as pessoas que têm uma vida com Deus, que amaram o propósito, eles tiveram que abrir mão de coisas durante a vida, porque eles defenderam o propósito. E Deus, já que você defende o meu propósito, eu vou te defender também. Ergue o menino, levanta o menino. Tá? Outra coisa, toma o menino pela mão. Toma o menino pela mão. Eu vou chamar o Nico de novo aqui, desculpa te incomodar. Não, eu vou te incomodar de novo. Eu vou incomodar o Cris Fronza. Vem cá, Cris, fica desse lado aqui, por favor. Você vai representar aquilo que a nossa alma faz uma aliança com ela, porque nesse momento aqui você vai ser a autopiedade que estava na alma de Agar. Então o que Agar fez? Mãozinha com autopiedade. Vamos andar por aí, com pena de nós mesmos. Ela estava segurando na mão errada. Quando Deus falou para ela assim, pega na mão do menino. Para você pegar na mão da sua alma, você tem que soltar a mão do menino. O Espírito Santo está perguntando, você está segurando a mão de quem hoje à noite? Aonde que você fez aliança? Dá a mãozinha aí, dá a mãozinha. Aonde você fez aliança? Onde que a sua alma está segurando? Quando você vai dormir, você pensa em quê? Você passa o dia pensando em quê? Onde sua alma está presa? Onde está agarrada, atracada? Está presa. Fez uma aliança. Deus falou para Agar, solta a mão da tua alma e pega, agora esse é o propósito, pega na mão do menino. Gente, quem está ouvindo a voz de Deus, eu chamo. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não sei o meu propósito. Para começar, o teu propósito é vir aqui todo domingo, para começar. O teu propósito é ler essa Bíblia que está na tua mão, para começar. Você quer saber o propósito? Botar esse joelho no chão e orar. Porque Deus não vai revelar o propósito específico se você não fizer o mínimo que já está aqui, óbvio, na sua frente. Fala para mim, o meu propósito. Deixa eu ir mais devagar, porque tem gente que está até com dificuldade de falar isso. Deixa eu ir mais devagar. Fala assim, o propósito de Deus para mim começa. E eu vim aqui todo domingo receber sua palavra. Abrir a Bíblia em casa. Orar. Aí começa. Agora as outras coisas, se você fizer isso, Deus vai mostrar a cara do menino para você. Ele vai te mostrar, olha só a cara do menino. Olha para a cara do menino. Obrigado, filho. Thank you so much. Segura na mão do menino. Para de segurar na mão errada. Deixa eu parar, que o Espírito Santo quer que eu pare aqui. Tem ou não tem alguém segurando na mão errada? E Deus está pedindo, se arrependa agora, antes de vir no altar. Se arrependa aí onde você está.
Você fala, sou eu, Senhor, sou eu mesmo, estou segurando na mão errada, é tanto que, por isso que está acontecendo isso e aquilo, por isso que não está acontecendo, porque eu peguei na mão errada. Qual é a mão que você está segurando que não era para segurar? Vamos fechar os olhos nesse momento onde nós estamos. Deus, nós estamos essa noite pregando a Tua palavra para a defesa do Teu propósito na vida de cada pessoa que está aqui. Revela onde essa pessoa está com a mão segurando o lugar errado, Senhor. Mostra para ela se ela está com a mão na sua própria alma. Ou pensando outras coisas, ou com sonhos passageiros dessa vida. Ou agarrado numa ilusão dessa vida. Ou quem sabe, Senhor, até numa mentira que o diabo lhe falou. Ajuda essa pessoa a soltar a mão disso essa noite. E agarrar no propósito. Vai falando com Deus aí, onde você estiver. Fala para Ele, o que eu fiz do propósito, Deus? Talvez eu matei o meu propósito. Talvez eu nem estou lutando pelo meu propósito. Já abandonei ele há muito tempo. Talvez eu nunca nem carreguei ele. Alguém fala com Deus nesse lugar porque Ele quer um compromisso com o chamado dEle na sua vida. Se você não está vindo na casa de Deus, se você não está servindo ao Senhor, já largou o propósito, porque Deus te chamou para você servir a Ele. Deus te chamou para você ser fiel, Deus te chamou para você carregar esse propósito. O que você está fazendo com o propósito do Senhor na sua vida? Hoje, Deus está te pedindo para você orar sobre isso. Deus vai te ajudar a vencer sua humanidade, mas Ele quer que você tenha um compromisso. Em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, me revela o meu propósito. Então, deixa eu terminar a mensagem aqui. Porque Ele falou, levanta-te, ergue o menino e segura na mão do menino. Sabe por quê? Dele farei uma grande nação. Agora, eu vou falar sobre a humanidade. As soluções de Deus para a nossa humanidade, do versículo 19, diz que depois que ela fez isso, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte. Escuta, Agar só precisava de um pouco de água. Como é que você só precisa de uma pequena coisa para Deus solucionar a sua humanidade? Essa pequena coisa está na sua cara e você não vê. Aquela fonte estava lá o tempo todo. A palavra de Deus não diz que Deus criou uma fonte naquele momento, ela só diz que Deus abriu os olhos. Porque quando você está cheio de autopiedade, você nem enxerga o que Deus já colocou ali para te satisfazer. Você nem enxerga o que Deus já proveu ali, os anjos que Ele já mandou. Você imagina chegar 2 anjos na sua casa e ficar do lado de fora. E eles voltam para o céu e dizem, mas eu não mandei vocês lá? Mas Senhor, lá ninguém nem abre a porta para nós, não. A gente chega lá para ajudar a criatura, mas a criatura está no Netflix, ela nem quer saber da gente. Ô Senhor, o Senhor mandou anjo armado com guerra, Deus mandou espada luminosa. Gente, eu estou falando a realidade aqui, eu estou falando a realidade. Deus enviou os anjos, chegou lá na casa da pessoa, tem uma crise lá, Deus acha ela na televisão, ao invés de achar ela em oração. Não adianta Deus mandar ajuda, porque chega lá, tem que voltar para o céu, tem que voltar. O ser humano, ele bloqueia. Então, Deus abriu os olhos de Agar. Quem aqui gostaria que Deus lhe abrisse os olhos para satisfação de todas as suas necessidades humanas? Deus já sabe que você está no limite. Deus sabe que você está com sede. Deus sabe que a água do odre acabou. Deus sabe que o pão acabou. Deus sabe que o menino está chorando. Deus sabe que você está chorando, mas você está cego. Porque você está preso em você. Na hora que você abrir mão de você e abraçar o menino, Deus vai abrir os seus olhos para a provisão que está lá. Fala para mim, tem uma provisão de Deus e está bem na minha frente. Oh my God. Oh my Lord. Yes, glória ao nome do Senhor. Porque a mesma coisa me lembra de Abraão, quando ele ia oferecer o menino, que o anjo do Senhor falou, ei, alto lá, Abraão. Diz que a mesma expressão. E abriu o Senhor os olhos de Abraão. Quando você obedece, Deus abre os seus olhos. Aquele cordeiro que estava enganchadinho pelo chifre, onde que alguém levou aquele cordeiro para lá, gente? Aquele cordeiro já estava lá. Deus falou, o cordeirinho, você vai para lá, porque você vai servir de holocausto para mim. O cordeiro já estava lá. Deus só abriu os olhos de Abraão na hora certa. Gente, fala para mim, se Deus não cega a gente.
eu vou botar o negócio aqui, ó. A pessoa que vai abrir as portas para ela mora na rua dela. A pessoa que vai abrir a empresa para ela, tem a empresa do ladinho do escritório dela. Está aqui, você nunca enxergou, você não enxerga, porque Deus não vai abrir seus olhos enquanto você não obedecer a Ele. Porque se Deus sair abrindo os olhos da gente, para o que a gente precisa, no meio da nossa desobediência, a gente não obedece mais, não. Se você tem tudo que você precisa como ser humano, você vai obedecer a Deus para quê? Você vai se humilhar para quê? Você já tem tudo. Deus fica esperando. Você quer? A provisão está aí, mas assume a criança. Volta lá para a árvore, volta lá, pega o menino, vai lá, pega o menino. Você deixou ele lá, volta lá e pega ele. Deus abriu os olhos de Agar. Aí ela foi encher o odre de água, deu de beber. Deus de beber a quem? A provisão de Deus é para quem? Tudo que Deus te dá é para quê? Come on. Você está achando que esse dinheiro todo aí, que esse carro, você está aqui na América, você está achando é o quê? Que Deus te deu tudo isso foi para quê? Foi para o propósito na sua vida. Para de achar, Deus me abençoou. Abençoou o quê? Você? Deus abençoou o propósito que está atrás da sua vida. Se você não entende isso, você acha que tudo gira em torno de você. É assim ou não é, irmãos? Jesus. Aí a última coisa que Deus fala é que no versículo 20, e Deus estava com o menino. Eu queria perguntar, quantas vezes nesse texto Deus falou bem de Agar? Quantas vezes nesse texto Deus falou que estava ouvindo a voz de Agar? Quantas vezes nesse texto Deus falou, Agar, tu és, eis que tu és, e tu serás, e tu... Não, Deus só falou do menino. Será que não dá nem para enxergar que Deus só estava falando do menino? Sabe quando você quer que Deus te fale uma coisa, Ele só te fala outra? Gente, alguém comigo aqui? Alguém comigo aqui? Ô pastor, ora por mim. O que você quer? Não quero que Deus fale comigo. Você quer que Deus fale aquilo que Ele não vai falar? Porque o que Ele quer falar, você não quer ouvir. Igual eu, quando não queria casar com o pastor Gel, que eu ligava para os profetas, eu queria ouvir uma resposta que Deus, não vai ter. Não é isso, eu não vou falar. Quando Deus não... Sabe, Deus só falou sobre o menino. E ali o verso 20, está ali, a primeira frase do verso 20 está aí. E Deus era com o menino. Mais uma vez, eu só quero terminar dizendo, esse menino não era Isaac. Ele era Ismael. No entanto, Deus está dizendo, e Deus era com o menino. Olha para mim. Você começou uma faculdade, né? Os que começaram faculdade aqui. Comecei, não gostei. Já começou, já está no propósito. Já começou, já está no propósito. Tudo que eu começo a fazer, sabe, alguém conhece o Deus que se adapta? Se você não conhece, conheça. Porque Deus se adaptou a Abraão aqui. Eu não te mandei fazer esse filho, nunca te falei dele. Você arrumou ele, porém agora você vai ter que carregar ele. Começou, termina. Quem entendeu o que eu falei? Irmãos, eu falo para vocês, nada na nossa vida escapa ao propósito dele. Venha para o altar, por favor. Venha para o altar, por gentileza. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Antes da música continuar, não entenda essa música do lado errado. Não fique eu, não. O propósito que tem dentro de você, tá bom? A música vai continuar, mas você, eu sou a raridade. Não, raridade é o propósito que está aí dentro. Fala para mim, gente, se não é, a gente gosta ou não de uma
Hã? Ei, se a gente agarrar o propósito, a vida a gente muda, a gente sai da autopiedade. Então, isso aqui é o propósito dentro de você, tá? Alguém ora pelo propósito na sua vida. Alguém pede a Deus assim, me dá amor pelo propósito na minha vida. Deus revela a cada um de nós, nesse altar, o teu chamado. Deus revela, Deus revela. Abre os olhos desse homem, dessa mulher. Alguém diz comigo assim, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu abandonei o menino. Come on, church, fala aí com Jesus, fala com ele aí. Algumas vezes você não fez, mas pensou. O pensamento passou na sua cabeça. Senhor, perdoa o teu povo. Tu nos deste um menino para carregar. Tu nos deste um propósito, Senhor. Ah, Jesus, ajuda cada pessoa aqui nesse altar, nessa noite. E aquele que nos ouve pela televisão, para valorizar, Senhor, esse chamado, essa unção que está aí dentro, essa raridade que está aí dentro, esse dom que está aí dentro, esse talento que está aí dentro, essa unção que foi colocada dentro, esse chamado que foi colocado aí dentro. Senhor, Senhor, Senhor. Colocaste mulheres aqui dentro de casas, como esposas, como mães. As mulheres falam comigo, Senhor, você me colocou como uma mulher para ter uma família. Pessoas vão girar em torno de mim. Me ajuda a cumprir o meu propósito. Homens que estão aqui, homens, falem comigo, Senhor, você me fez um homem, um sacerdote. Pessoas vão girar em torno de mim. Se eu cair, elas vão cair. Senhor, não deixe eu abandonar o meu propósito. Come on, church, come on, church. Alguém fala com Deus, ele não precisa botar a palavra na sua boca. Alguém fala com Jesus. Alguém fala com o Espírito Santo. Me perdoa todas as vezes que eu fiquei chorando, lamentando, e o Senhor nem estava ouvindo a minha voz. O Senhor estava ouvindo a voz do propósito. Eu quero me arrepender nesse altar. Come on, church, come on. Nos arrependemos desse altar, Senhor, de tomar a mão da alma, quando nós temos que estar com a mão no propósito. Faz as alianças certas essa noite. Alguém diz para Deus aí, fala com Ele, Senhor, eu preciso desligar a minha aliança da minha alma, dos meus sentimentos, da minha carência, da minha humanidade. Eu preciso vencer minha humanidade, eu preciso superar minha humanidade. Pai, em nome de Jesus, traz a revelação que só o Teu Espírito pode fazer. Eu queria pedir a gentileza da gente orar um pelo outro. Irmã orando com uma irmã, irmão orando com o irmão. E